E aí, fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as notícias do Todo-Poderoso das Galáxias. No vídeo de hoje vamos falar sobre o atacante Léo Natel, que deve se apresentar ao Timão no início do próximo mês. André Sanches comentou sobre a rescisão de contrato do ex-atacante do Timão Romarinho. Vamos falar também sobre revolta de jornalistas com a falta de coerência da diretoria alvinegra, incoerência que pode levar o Timão para um futuro sombrio e obscuro. Tudo isso e muito mais, fanático, então já confere aí. Se você está inscrito no nosso canal, aqui você tem notícias do Timão todos os dias. Acione o sininho e faça parte desse bando de loucos. Nos ajude, fanático, a conquistar o mundo. Deixe aquele like maroto e bora para o vídeo. Enquanto a fiel torcida sonha com a volta de Jô, o Timão tem uma outra contratação garantida para o segundo semestre de 2020. O atacante Léo Natel, de 23 anos. Mas você sabe quem ele é? Sabe como ele joga? Qual foi a sua trajetória? Para apresentar Léo Natel aos fanáticos, conferimos uma matéria feita pelo Globo Esporte com raio-x do jogador. Léo Natel pertence ao rival São Paulo e tem pré-contrato assinado com o Todo-Poderoso das Galáxias desde o começo do ano. O vínculo do atleta com o clube do Morumbi se encerra no fim de junho, quando, finalmente, ele poderá ser oficializado como reforço do Timão. O atacante chegará ao Parque São Jorge depois de mais de um ano sem atuar. O último jogo oficial de Léo Natel foi em 22 de maio do ano passado, pelo Apoel, do Chipre. Embora a formação de Léo esteja bastante ligada ao São Paulo, o jovem começou a carreira nas categorias de base do Benfica, de Portugal, em 2015. No ano seguinte, o tricolor acertou um empréstimo com valor de compra fixado. Em 2017, após disputar competições pela equipe sub-20, como a Copa São Paulo, Léo Natel foi adquirido pelo São Paulo por R$500 mil. O atacante, então, foi promovido ao time principal pelo técnico Rogério Ceni, mas atuou por apenas 8 minutos, em partida contra a Ponte Preta. A expectativa era de que ele tivesse mais oportunidades na equipe, mas Rogério Ceni foi demitido e as chances minguaram. Em 2018, o ex-treinador do São Paulo foi para o Fortaleza e pediu a contratação de Léo Natel. Pelo time, o atacante atuou por apenas 4 meses, de janeiro a abril, tendo disputado o campeonato estadual e 2 jogos da Série B do Brasileiro. Porém, o Fortaleza teve de devolvê-lo ao São Paulo antes do previsto, pois no contrato de empréstimo havia uma cláusula sobre liberação para times estrangeiros. Como o Apoel, do Chipre, se interessou pelo atleta, o tricolor exigiu o retorno. Pelo Fortaleza, Léo Natel esteve presente em 13 jogos, marcou 2 gols e participou com 4 assistências para gols. O diretor de futebol do Fortaleza comentou um pouco sobre o jovem jogador. Abre aspas. O Léo tinha perfil interessante para a montagem do elenco na época. Foram apenas 4 meses, mas ele foi titular na maioria dos jogos. Menino bom. Jogador de lado de campo, com velocidade e um bom 1 contra 1. Foi vice-campeão cearense conosco, mas infelizmente por questões contratuais não pôde dar sequência ao trabalho por aqui. Jogador muito interessante e que rendeu o que nós esperávamos no clube, disse Daniel Pessoa, ao Globoesporte.com. A reportagem também ouviu 2 análises sobre a passagem de Léo Natel pelo Nordeste. A primeira é de Tom Alexandrino, comentarista da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo. Abre aspas. É importante dizer que Léo Natel veio como aposta e não como realidade, mas Rogério tinha muita confiança nele. Vigor físico, técnica, velocidade, mas faltava aprimorar um detalhe: a parte tática. Não conseguia entender a parte de ajudar o lateral na recomposição defensiva. Foi uma das grandes falhas do Léo. Mesmo diante de um cenário curto, estadual e 2 primeiras rodadas do Brasileirão, deu para ver qualidade. Precisa aprimorar o entendimento de jogo. Se for bem trabalhado e bem aproveitado, pode ser tornar um jogador de bom nível, sim, analisou Tom. Juscelino Filho, repórter do Globoesporte.com do Ceará, também falou sobre o jogador, abre aspas. Léo Natel não deixou lá muitas saudades para o torcedor do Fortaleza, não.
No começo do ano, Gustavo marcou 4 gols de uma vez em um jogo. Léo deu 2 assistências. Chegou com bom cartão de visitas. Foram gols e assistências no começo da temporada. De fato, no início o futebol era eficiente, veloz e forte pelos lados. O problema é que o rendimento começou a cair. Foi para o banco. Foi alvo forte de pressão da torcida. Não conseguiu voltar a ser titular e foi escanteado, concluiu o comentarista. No Chipre, Léo Natel conquistou o título nacional na temporada 2018-2019 com o Apoel. Ao chegar ao clube, o atacante contou com a ajuda dos brasileiros para se adaptar mais rápido, como o atacante Guilherme de la Torre e o lateral Caju. Para de la Torre, atualmente sem clube, velocidade e versatilidade definem Léo Natel. Abre aspas. Na época da pré-temporada, quando ele chegou, sabíamos que poderia nos ajudar muito. Um jogador versátil, pode jogar em outras posições também. Chute muito forte. Velocidade. Jogador que pode desequilibrar e ajudar a equipe, contou de la Torre. Pelo apoio, Léo Natel esteve presente em 31 jogos e marcou 9 gols. Após a passagem pelo Chipre, Léo Natel voltou ao São Paulo em junho de 2019, mas não foi aproveitado devido à falta de acordo para a renovação contratual. Já em janeiro deste ano, a diretoria tricolor revelou que ele havia assinado um pré-contrato com o rival Corinthians. E aí, fanático, o que você achou do perfil de Léo Natel? Você acredita que ele pode ajudar o todo-poderoso das galáxias e até mesmo assumir a titularidade? Ou você acha que o jogador é só mais do mesmo? É bom lembrar que Léo Natel já fez parte das categorias pré-olímpicas da seleção brasileira. O presidente do Timão, André Sanches, assegurou que Jô quer jogar no todo-poderoso das galáxias novamente. O dirigente também disse ter falado com Romarinho, atualmente no futebol da Arábia Saudita, e se atualizou sobre a situação do jogador no Al Ittihad. Abre aspas. Vou falar aqui. Eu falei com Romarinho ontem, mas Romarinho tem propostas de fora e não está nos planos do Corinthians neste momento. É um grande jogador, um grande corintiano, afirmou Andrés, durante live no YouTube com o ídolo Basílio, sem esclarecer se de fato o jogador se desvinculou do clube árabe, como tem sido veiculado fora do país. Abre aspas novamente. Sobre o Jô, vamos conversar mais para frente. Com certeza, tem grandes chances de vir. Até porque ele quer. Quando o jogador quer, já é 70% do caminho andado, completou. Romarinho deixou o Timão em 2014, depois de ficar marcado pela conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. Jô, campeão brasileiro com o Timão em 2017, está cada vez mais perto de voltar a vestir a camisa do clube do Parque São Jorge depois de 2 anos no futebol japonês. Sobre os atletas que estão ligados a clubes chineses, caso de Alex Teixeira, e podem não conseguir voltar para o país asiático por possíveis restrições impostas a estrangeiros em função da prevenção de uma nova onda de coronavírus na região, Andrés disse que o clube está de portas abertas, mas não fará loucuras. Abre aspas. Corinthians está devendo, quebrado e tudo que falam e o jogador quer vir para cá. É porque eles conhecem o clube internamente muito mais do que quem fala do Corinthians. Primeiro, que isso da China não é totalmente verdadeira ou completa. Paulinho vai para a China. Uns estão acabando o contrato e outros voltando. Estamos de portas abertas, mas 10% do salário que ganham lá já é inviável para qualquer clube brasileiro. Corinthians tem um teto e não vai passar desse teto, encerrou o presidente, que mais fez a Fiel passar vergonha nesse século. Comente aí, fanático, o que você acredita que a diretoria do Timão deveria fazer. O certo é aproveitar as oportunidades para se reforçar mesmo estando passando por uma situação financeira tão delicada. Ou você manteria e trabalharia melhor o elenco atual, sempre visando a redução de custos até o buraco que o Timão está a venha a diminuir. Que de fora, fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. Aqui você tem as notícias mais relevantes e sem sensacionalismo todos os dias. Não esquece de ir conhecer nosso site oficial.
Lá tem tudo para você ficar cada vez mais atualizado sobre o Timão e o mundo. Já aproveita e deixa aquele like maroto e bora para a sequência. O possível retorno do atacante Jô ao Timão tem sido assunto no noticiário esportivo no Brasil. Mesmo com problemas financeiros, a diretoria alvinegra trabalha para repatriar o atacante revelado pelo clube ainda para a temporada 2020. O desejo de trazer o destaque da conquista do Brasileirão de 2017, no entanto, tem gerado críticas por parte de jornalistas e comentaristas brasileiros. Depois de Mauro César Pereira contestar a movimentação da diretoria, foi a vez de Juca Kfouri reprovar a contratação do atleta no podcast Posse de Bola, do UOL Esporte. Segundo o jornalista, o negócio é uma tentativa de desviar a atenção dos problemas financeiros do clube. E infelizmente eu concordo com a opinião dele. Todo esse esforço é para camuflar a saída dessa gestão que se encerra no fim do ano e vai deixar dívidas para mais de uma década. Abre aspas. Lembre-se, o Jô quando fez o papel de salvador da pátria em 2017, ele demorou para engrenar e era 3 anos mais moço. Então são situações, soluções para inglês ver. O Corinthians tem um problema que é o problema que mais angustia o corintiano hoje, que o Corinthians deveria começar a tentar resolver, que é exatamente a sua vida econômica e financeira. O Corinthians tinha que ir para a frente das câmeras e avisar para a torcida que entrou num programa de absoluto rigor econômico e financeiro, e que durante 3, 4 anos, o Corinthians vai ser isso. Pedimos a compreensão da distinta plateia. E fica com essa bobagem de Jô, como se o Jô viesse para salvar a pátria, comentou o jornalista Juca Kfouri. Vale lembrar que Jô já havia pedido um valor maior do que a diretoria corintiana estaria disposta a desembolsar. Clube e atleta seguem conversando para tentar solucionar a diferença. Ao todo, em suas 2 passagens pelo Timão, Jô soma 179 jogos e 43 gols marcados. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Valeu, fanático! Espero ter colaborado nesse dia tão frio e escuro de quarentena. Não seja egoísta, compartilhe esse e outros vídeos, fazendo o outro fanático feliz. Notícias, memes, stories, tudo para você ficar por dentro das novidades do Todo-Poderoso das Galáxias. Siga nossas mídias sociais. Valeu, fiel! E vai, Corinthians!